categoria médica são os sindicatos e, no caso, se falando da nossa federação, a FENAM. Portanto, a FENAM vem em uma hora muito apropriada, né, dar musculatura, legitimidade, né, universitária. Né? Sou professor titular de uma faculdade importante aqui no nosso estado. Né? E lá nós formamos ginecologistas e obstetras. Ginecologistas e obstetras. Eu sou professor titular de ginecologia. Tem lá um professor titular de obstetrícia. E quando os nossos residentes terminam a residência, eu tenho a curiosidade de conversar com eles para saber o que eles vão fazer da vida deles. Então, nós temos 12 residentes cada ano, portanto, nós temos 36 residentes, desovamos, portanto, entregamos para a sociedade 12 novos especialistas que não serão especialistas, graças a Deus, sem fazer o exame, né, como o governo está propondo de maneira irresponsável, sem fazer o exame, que o governo quer fazer residência médica em cidade de 80 mil habitantes, né, e ao fazer a residência credenciada, o governo vai credenciar todas as residências, dar a ele o título de especialista. Não, não é de especialista que eu estou falando, não. Estou falando de especialista de verdade. Aquele especialista que faz residência médica, numa boa residência, depois submete ao exame da sua sociedade de especialidade, validado pela AMB, e aí recebe o título de especialista. É desse que eu estou falando. Eu não estou querendo fazer medicina rasteira. Eu acho que a nossa população merece uma boa medicina. Eu não quero uma medicina de Cuba aqui, não. Né? Eu não quero, porque eu não vou me tratar com médico cubano. Né? E acho que nem os governantes, nem ninguém da ANS vai. Tá? Vai procurar médico de boa qualidade, quando precisa de assistência médica. Se eu não faço, eu tenho que fazer pelo meu paciente o que eu faço pela minha mãe, pela minha mulher, pela minha filha. Eu não posso impor médico cubano para o paciente quando a minha mulher fala, não, eu vou no Einstein. Tá certo? E o selo do Einstein é um selo relevante. A ANS está fazendo um trabalho com uma entidade séria. Esse dia nós tivemos com a doutora Rita, que você conhece muito bem, eu falei, cuidado de emprestar o nome para a ANS. Vocês vão meter a mão no macumbuca. Né? Porque a ANS muitas vezes está chamando o Etelvino lá, né? E o Etelvino vai ser signatário pela FEBRAS de muita coisa que está acontecendo lá. Veja se é isso mesmo que nós queremos. Porque não adianta você ser chamado para uma reunião e dizer, estiveram conosco a FEBRASGO e que tais, e você está validando aquilo tudo. Então eu peço ao Etelvino que fique atento com isso. Né? Não estou querendo dizer que a ANS é mal intencionada, mas a ANS tem um viés claramente identificado por todos nós. A ANS não está a favor do médico, a ANS está a favor das operadoras. Veja se a ANS tem alguma coisa escutando o médico aqui. A ANS não está escutando o médico, nunca escutou. Não é? E é muito importante que vocês saibam disso. Então eu falo para o Etelvino, eu vou suceder o Etelvino, não sei se eles vão me chamar lá. De repente fala, não chama mais a FEBRASGO aqui não. Agora tem um presidente encrenqueiro na FEBRASGO. Né? Não chama mais ele não. Né? E eu não vou em momento, eu não tenho nenhum conflito de interesse, zero. Eu não faço parto mais, eu não tenho filho obstetra, né? E portanto meu conflito de interesse é zero. Eu estou preocupado com a boa assistência obstétrica para a população brasileira, e eu estou querendo que esse menino que eu entrevisto, desses 12, um deles me diga que quer ser parteiro. Porque desses 12 que eu entrevisto, e é lamentável dizer isso, eu não encontro doutora Jaqueline. Né? Gostei da sua fala doce, uma fala equilibrada, não é? Mas eu não acredito em muita coisa que a ANS está fazendo, me perdoe, né? pela demonstração histórica que ela está nos dando. Eu não encontro um residente nosso de uma boa residência médica aqui no estado de São Paulo que queira, como história de vida, vir a ser um obstetra. Ele quer, quando muito, dar plantão de obstetrícia durante alguns poucos anos, até que ele faça, sabe o quê? Alguma coisa com equipamento. Né? Vou fazer laparoscopia, vou fazer reprodução assistida, vou fazer medicina fetal, tá certo? E parto, gente, quem vai fazer? Deixa as duas fazerem. Não vai, traz o obstetra cubano para fazer parto, porque aqui no Brasil não vai ter mais. Porque com essa demonização que se fizeram do obstetra, né, não tem um desses meninos talentosos, competentes, aos quais eu admiro, é uma geração competente que nós estamos formando, que queira fazer obstetrícia. Né? Então, eu acho, e eu quero ser respeitoso, mas não quero perder a ênfase. Eu acho que tem alguns pontos
que a gente precisa discutir com clareza. Primeiro ponto, qual é a discussão que nos interessa? Nós estamos falando de violência obstétrica, nós estamos falando de parto agendado, porque cada hora vem um. O ministro agora veio, semana passada, não, 79% das cesáreas são agendadas. Agendar. Então, o que o ministro está fazendo, gente? Jogar a população contra os obstetras. Quem agenda a cesárea? Quem agenda a cesárea? É o médico que agenda a cesárea. Tá certo? Então, a hora que ele diz isso, né? Eu não sei em que base de dados isso foi feito, ele vai dizer que foi uma base de dados cavalar, não é? Mas ele então está dizendo, os obstetras são criminosos, eles agendam a cesárea porque eles são malfeitores, eles vieram ao mundo para maltratar as pacientes. É para isso que existe o obstetra, para maltratar as pacientes, né? Então, nós estamos discutindo o quê? Muita cesárea agendada, estamos fazendo muita cesárea, estamos sendo violentos. Qual é a discussão que nos interessa? Ou seja, essa discussão, estão chamando Jesus e Genésio pelo mesmo nome. Né? Violência obstétrica é um capítulo à parte. Ninguém é a favor da violência. Não mistura violência obstétrica com honorário obstétrico. Não tem nada a ver com via de parto. Se for parto cesárea, não vão pagar. Se for cesárea, se for parto normal, vão pagar. Não é? Eu sei que já retrocederam nessa posição, esclareceram um pouquinho melhor, mas ficou esse ranço de algo que lá atrás foi dito, de maneira irresponsável. Outra coisa que é muito importante que vocês saibam, estão falando em 15% com dados da OMS de cesárea. Tudo que passar de 15%, né? Vocês acham que nós vamos chegar a 15% de cesárea no Brasil? Doutora Jaqueline, a senhora acha que nós vamos chegar a 15%? E por que fala isso, então? Não é? Então, é irresponsável passar isso para a população. É irresponsável passar isso para a população. O que ele está dizendo aqui? E não existe cobertura contratual para que a gestante escolha. É tão cristalino isso. Não tem cobertura contratual. Aí vem a ANS e fala, isso é ilegal. Não pode. Eu vou punir a operadora. E a operadora faz o quê? Manda uma carta intimidando os médicos, respaldada pela ANS. Respaldada pela ANS. A ANS está a favor da gestante, está a favor do médico ou está a favor das operadoras? Doutora, desculpe, eu estou fazendo essa para a senhora perceber o estado de ânimo que a ANS está criando para a gente. Não é? Depois eu vou deixar você fazer o seu contraditório, fica à vontade. Né? É importante que sinta isso, né? Porque fica ali fechado a quatro paredes. Acho que a última vez que o ministro da Saúde entrou numa sala de parto deve ter sido quando ele nasceu, porque nunca mais ele presenciou um parto ou faz um parto. Que legitimidade tem ele para falar de que nós somos bandidos? Não tem nenhuma legitimidade. Na vida real, o que está acontecendo na vida real? Na vida real, os médicos, como disse o vídeo, estabelecem relações de confiança com suas pacientes e os médicos estão cobrando, gente. Queira a ANS ou não, os médicos estão cobrando e os pacientes estão felizes de pagar. Elas não estão achando ruim de pagar. Uma ou outra incitada é que vai reclamar na operadora, não é? Incitada até para derrubar e quebrar a perna de médico, não é? Mas a relação, quando é boa e de boa qualidade, os médicos estão cobrando. Nós temos experiências bem-sucedidas, não é? Nós temos aqui o Ferrierne, o Luiz Ferrierne, não é? Que coordena um grupo muito importante lá em Ribeirão Preto de médicos, não é? Que, de forma responsável, montaram um plantão com os mesmos médicos que fazem o pré-natal das pacientes feministas, que começou com isso, e o que defende Artemis? O parto domiciliar, que é o parto em casa, defende as doulas. Nós somos contra as doulas, talvez vocês não vão gostar disso que eu vou dizer. Eu não tenho nada contra a doula, não. Desde que a doula saiba que existe uma hierarquia. A doula, quem é a doula? A doula é o acompanhante, só isso. Eu prefiro o acompanhante, tem uma entrevista esse dia para a Folha de São Paulo, o acompanhante natural para mim não é a doula, o acompanhante natural é o marido. O acompanhante natural é o marido. Se o marido quer terceirizar, a gente terceiriza tudo, né? Então terceiriza para a doula. Mas a doula é acompanhante. Se ela ficar no papel de acompanhante, faz massagem na barriga, passa óleozinho na barriga, pega na mão, dá conforto, é uma pessoa que é acreditada, vai fazer
Muito bem. Só. Não pode dizer, agora ele vai ligar uma ocitose, vai ver o que é bom para a tosse agora. Vai ligar esse maldoso aqui, expandido, vai ligar uma ocitose, que a senhora vai ter contração e está tudo errado. Quem é ela para avaliar se tem indicação para ocitose ou não? Quem é ela? O que ela sabe? Ela é uma ignorante em medicina. O obstetra, ele é um médico, fez os 6 anos de medicina, fez 3 anos de residência médica e continuou obstinadamente procurando ser um bom médico. Veja a frequência nesse congresso aqui. 8.000 participantes de todos os estados vêm aqui. Não é? Esse indivíduo, e nós somos assolados por um sentimento de profunda ignorância. Nós achamos que nós temos dúvidas enormes como médico. Isso nos instiga o tempo todo a procurar aperfeiçoar, a procurar estudar. Eu me sinto hoje, com 40 anos de formado, não é, com dúvidas enormes para estabelecer condutas, para estabelecer posições corretas a favor dos nossos pacientes. E vem uma doula, não é, que de repente quer saber tudo. Não, vai fazer isso, vai fazer aquilo, está tudo errado. Doula é acompanhante. Doula não é profissão. Não deveria nem cobrar. Tá certo? Mas as doulas cobram, e são essas as mulheres que são defendidas, não é, por essas associações aí, porque aí tem uma reserva de mercado. Então, eu acho que erraram a ANS, né, erraram as operadoras de saúde, errou o governo, que ficou de papagaio de pirata das operadoras de saúde, e nós queremos dar uma oportunidade aqui a que eles façam meia-culpa. Assim que eu assumir a Febrasgo, eu vou convidar, não sei se vão vir, eu vou convidar a ANS, vou convidar as operadoras, vou convidar o ministro, não é? Para debater conosco, dizer que vocês erraram, vocês estão numa furada, sai dessa, não é? Esta relação entre médico e paciente não tem nada, já entendi, está tão bravo aqui que tentar esgotar, não tem nada a ver com a ANS. Quem tem que garantir o parto para a paciente é a operadora. A ANS tem que fiscalizar isso. Né? O problema do parto não é do médico que fez o pré-natal, é da operadora. Se as maternidades aqui em São Paulo, nós denunciamos 45 maternidades e o CRM jogou tudo para a lata do lixo, não fez nada, denunciamos 45 maternidades aqui, que não tem equipe de plantonistas, e são maternidades credenciadas pelas operadoras e validadas pela ANS, mas não tem equipe de plantonista. Sabe quem faz o parto? O médico está em casa. Chegou lá uma paciente, como é que tem uma maternidade sem plantonista presencial? Em que o médico responsável que fez o pré-natal é o médico que deve fazer o parto. Então nós queremos chamá-los para conversar, nós queremos contribuir, mas queremos fazer as coisas de maneira correta, com direcionamento correto, sem esse viés político, sem jogar para a torcida, sem fazer cortina de fumaça, para dizer, olha, está tudo bem, o culpado são os médicos. Possivelmente temos a nossa culpa também. Possivelmente temos a nossa culpa. Temos que olhar para isso também. Mas entre essas responsabilidades, entre os atores que têm a ver com essa responsabilidade, ela não é exclusivamente do médico. Existem outros atores nesse cenário que precisam assumir a sua responsabilidade. Eu acho que é uma oportunidade da ANS rever tudo isso e nos chamar como parceiros. Não adianta ir lá para assinar tudo que vocês querem, do jeito que vocês querem. Chamamos aqui, teve a Febrasgo, mas fizemos do jeito que a gente quis. A Febrasgo não quer ser signatária de documento que ela não possa influenciar no documento. Senão a gente não vai na reunião. Na minha gestão, se me chamarem lá para dar endosso a coisa que eu não concordo, eu não quero que coloque lá a Febrasgo como signatário. Nós estamos ausentes. Ou premiamos as nossas ideias, ou ficamos de fora. Porque aí não temos responsabilidade alguma nisso. Isso é da ANS unilateralmente. Então, me perdoem eventuais exageros, entusiasmo mais do que o recomendável. Eu quero que a doutora Jaqueline entenda que eu quero ser respeitoso com a ANS, mas eu tenho que dizer claramente, e eu aqui sou porta-voz dessas pessoas aqui. Não vi nenhuma delas contraditando o que eu estou falando. Então, agradeço de maneira a confiança que vocês me passam e a vontade de continuar nessa luta por cada um de vocês. Obrigado.